Joia. Bom dia de novo, graça e paz. Deus fortaleça vocês. Hoje nós vamos iniciar essa série de estudos bíblicos sobre o Evangelho de Paulo. O Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, o perseguidor que foi alcançado e depois perseguido. E nós vamos entrar na teologia de Paulo, mas antes nós vamos compartilhar um pouco da vida do apóstolo Paulo. Espero que vocês fiquem animados, desejem aprender mais do Senhor, da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus, do Evangelho que Paulo apresentou, que não é o Evangelho dele, é o Evangelho do Cristo de Deus. Então, hoje, vamos iniciar esses estudos bíblicos do Evangelho de Paulo. Contemple o fulgor da glória de Cristo, a luz brilhante da verdade do Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, focar, aprender, abrir o coração. É um livro que está nos abençoando e nos ajudando a meditar na história, na teologia, no Evangelho de Paulo. É esse livro, o Evangelho segundo Paulo, a essência das boas novas, de John MacArthur. Nós já apresentamos aqui para vocês, se vocês puderem adquirir. É um livro interessante, é um livro fortemente bíblico, uma teologia saudável, reformada, e, enfim, é um livro que pode acrescentar muito à sua vida, ao crescimento espiritual de cada um de vocês. Está aí lançado para vocês, aqueles que quiserem aprofundar mais em nossos encontros. Quero conversar com vocês e nós passearmos um pouco no Evangelho, na história do amigo Paulo, pensando nesse tema que é um homem com uma mensagem. Um homem comum, um homem com peculiaridades, um homem que teve experiências bem diferentes dos demais apóstolos, enquanto os demais apóstolos, a maioria deles iletrados, pescadores, esse homem já é um acadêmico, alguém que foi criado, foi mentoreado, a palavra é essa, foi educado aos pés de Gamaliel, um homem que era conhecido, reconhecido como um ícone, um homem de caráter e que ensinava verdades profundas da lei judaica, da vida do povo de Israel. Esse homem é um homem que entra na história da igreja para realmente impactar e ser um instrumento gracioso, poderoso nas mãos do Senhor Jesus. Vamos relembrar e vamos aprender juntos um pouco da história, um pouco mais do foco central da teologia paulina. Paulo antes era chamado de Saulo. Saulo, de origem hebraica, o mesmo que Saul, que quer dizer desejado. Eu gosto dos ambos os nomes, tanto de Saulo quanto de Paulo. Desejado. Nome judaico que Paulo tinha. Ele era chamado, Jesus, quando o encontra, daqui a pouco chegamos nesse ponto, o chama de Saulo, e depois Jesus apresenta um novo nome, algo que tem a ver, sempre quando nós lemos a Bíblia, com uma mudança de história, de postura, de estilo de vida, de caráter. E então ele começa a ser chamado mais de Paulo e não de Saulo. Paulos, de origem latina, Paulo quer dizer pequeno ou menor. Eu gosto muito desse Paulo, pequeno ou menor. Meu pai chamava Paulo, e meu pai era um homem robusto, grande, forte, e sempre me ensinou muita coisa a respeito da coragem, até mesmo da força que ele tinha, do trabalhador que ele era. Mas foi interessante que nos 6 últimos meses da vida do meu pai, Paulo, nós tivemos uma experiência muito, muito íntima, muito amiga,
E aquele homem tão forte, tão robusto, ele estava muito frágil. A doença o fragilizou. E mais que isso, a dor, o sofrimento da história, a perda da filha, situações da vida, a própria doença, fez ele um homem mais pequeno, fez ele um homem mais quebrantado, fez do Paulo um Paulo. Eu penso que essa história que eu estou narrando do meu pai tem muito a ver com a história do apóstolo Paulo. Um homem que tinha tudo para ser arrogante, um homem que tinha tudo para ser o bambambam, ou seja, a pessoa que sempre era muito aplaudida, e ele sempre se coloca, não como um coitadinho, ele sabia o príncipe que ele era. Ele tinha noção de quem ele era no Cristo e por Cristo. Mas a humildade era uma marca central na vida, na teologia, no ministério do apóstolo Paulo. Paulo, o Saulo aprendeu a ser Paulo, aprendeu a ser alguém pequeno, ou seja, alguém que parece com o Deus grande que se fez pequeno, o Cristo. Paulo, fazendo aqui um resumo, nasce em Tarso, ele tinha a ocupação de ser fariseu, ele mesmo disse que era fariseu dos fariseus, tão bem preparado esse homem foi por Gamaliel. Ele também era fabricante de tendas, ele tinha uma profissão, ele era bivocacional, ele era pastor, ele era apóstolo, missionário, evangelista, mas ele trabalhava fabricando tendas. Ele, o apóstolo, que ele disse que é fora de tempo, mas teve um encontro com Cristo. Cristo o encontrou no caminho de Damasco, vamos relembrar daqui a pouco. E esse homem foi um seguidor do Cordeiro que venceu. Paulo foi conhecido por perseguir os cristãos. A história marcante é a história do diácono Estevão. E Paulo estava lá permitindo a morte desse homem. E eu creio que, e nós cremos, nós já conversamos isso até muitas vezes no pequeno grupo, que a oração de Estevão foi uma oração tão poderosa que a igreja deve Paulo a Estevão. Ou seja, aquele dia talvez foi um dia marcante, já como um aguilhão trazendo aquele homem feroz, amansando aquele homem feroz, quebrando e dando a ele um novo coração. Deus estava fazendo uma obra na vida e usou Estevão para isso. Paulo, então, era um perseguidor. E ele, então, no caminho de Damasco, é encontrado por aquele que ele perseguia, pelo Cristo de Deus. Paulo escreve 14 cartas. Por mais de 1000 anos, muitos diziam que a carta de Hebreus também foi escrita por Paulo. Nós não sabemos se isso foi Paulo, se foi Apolo, mas o que nós sabemos é que as 14 cartas paulinas foi ele que escreveu, sempre visando o crescimento, visando não deixar que a igreja se perdesse no caminho das heresias, no caminho das loucuras. O mundo é louco, o mundo é cheio de heresia, de ideologias, de pensamentos vãos, desde o início. E Paulo sempre pastoreando, cuidando do coração e apresentando o evangelho. Paulo tinha um desejo ardente que o evangelho fosse apresentado às nações. Paulo, ele é o apóstolo que prega para os judeus, mas ele também foi conhecido como apóstolo dos gentios. O evangelho alcançando a mensagem do Deus da Trindade, alcançando todos os povos e tribos. Paulo inaugura esse coração missionário, onde todos são amados e Deus tem um plano salvífico, poderoso para todas as famílias da terra. E por último, Paulo representava Cristo diante das potências mundiais dos seus dias. Em Jerusalém ele fez isso, ele chega em Roma, lá na capital do império, na capital do mundo, e lá ele proclama com voz e vida a história, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Bem, o Paulo, 2 pontos que eu gostaria que vocês tivessem na mente para nós continuarmos a caminhada. Ele era surpreendentemente cosmopolita, ele era um homem com muitos talentos, com uma história muito diversa e rica, era um cidadão romano, era um viajante experiente, ele começou a viajar,
viajar de barco, os barcos que podiam pegar fogo porque faziam fogueira dentro do próprio barco, a água que pingava não deixava o barco pegar fogo. É o homem que dormiu em lugares cheios de pulga, em prisões. Era um homem que andou por aquele mundo antigo de uma forma muito corajosa e muito usado por Deus foi ele. Um grande doutor da lei, como disse, nasceu em Tarso, estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel e era cheio de zelo, um hebreu de hebreus. E ele teve um encontro no caminho de Damasco que mudou a sua vida. Vamos olhar para esse encontro. Se você puder, leia, acompanhe essa linda história. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele era um perseguidor. Ele era bom no que ele fazia. Ele realmente chegava junto, prendia e assinava cartas para matar os cristãos. Enquanto seguia pelo caminho, naquela caminhada de perseguição, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. É muito revelador essa experiência e essa mensagem de Jesus para Saulo, porque as pessoas muitas vezes não têm noção de que eles se opõem quando nós vivemos um caminho de malignidade, de religiosidade louca, obscura, legalista, como Paulo vivia. Quando nós vivemos nas trevas, mais do que negar a luz, nós somos instrumentos de oposição, de perseguição. E mais do que perseguir, às vezes, uma religião, uma pessoa, nós, quando temos a conduta saulina, nós estamos perseguindo o Senhor da vida. Mais do que perseguir cristãos, mais do que perseguir uma ideia, mais do que perseguir o cristianismo, Saulo estava perseguindo o autor da vida, o Filho de Deus. Isso é muito sério. E isso, infelizmente, se repete na história do mundo. Há muitos Saulos perseguindo o Cristo de Deus. Há muitos anticristos. Saulo era um anticristo. Isaac da Síria, um homem que deixou também legados de espiritualidade, de meditação, de vida com Deus, ele disse o seguinte: não reduzas as tuas orações a meras palavras, mas antes faz da totalidade de tua vida uma oração a Deus. Paulo, após o encontro que ele teve com Cristo, pela graça, ele fez da totalidade da vida dele uma oração a Deus. O apóstolo Paulo foi uma bela e poderosa oração a Deus. Ele viveu intensamente, apaixonadamente, não mais apegado à sua história, que ajudou a formá-lo. Estar aos pés de Gamaliel, ter uma família que enviou ele para uma faculdade, a melhor da época, ele não ter se misturado com os pagãos que eram o contexto de Tarso. Todo esse preparo da história dele foi muito bom. Mas o que marca a vida do apóstolo Paulo é o fato de que ele foi encontrado no caminho. E ele agora está no caminho. E ele agora era alguém que era do caminho e vive intensamente.
Muitas vezes eu faço a pergunta assim: por que eu vou acordar hoje? Por que eu estou dando aula aqui hoje para vocês? E no meu coração, a Bíblia me ensinou, e aprendi com o apóstolo Paulo também, eu estou aqui por causa de uma pessoa. Eu acordo todo dia de manhã por causa de uma pessoa. Eu procuro honrar, amar a minha esposa por causa de uma pessoa. Eu procuro, pela graça, ser um pastor aprovado por causa de uma pessoa. Tudo que eu faço, tudo que sou é por causa de uma pessoa, porque eu amo uma pessoa. Eu acordo de manhã e quero viver e trabalhar por causa de Jesus, porque eu amo Jesus. O apóstolo Paulo era alguém que vivia, não era para divulgar uma nova religião, mas era para apresentar com voz e vida uma pessoa. Evangelho de Jesus quer dizer a pessoa de Jesus. Nós vamos entender um pouco mais daqui a pouco. Bem, o Evangelho. Boas novas. Paulo, de uma forma linda, ele é o maestro que deixa muito claro o Evangelho. O Evangelho que Jesus apresentou, que João apresentava, que os apóstolos apresentavam, mas ele, com toda a habilidade que ele tinha nas línguas, na história, na cultura, na poesia, esse homem deixa bem claro o Evangelho. Mas esse homem vai mostrar de uma forma muito clara e simples o que é realmente essa boa notícia. Evangelho já era uma mensagem que os romanos diziam, que eles, pela Pax Romana, pela ação de Roma, era uma boa notícia que Roma estava chegando em todas as nações, em todas as tribos. Mas quando lemos a história, sabemos que Roma, embora tivesse esse lema da Pax, eles não conseguiam ser promotores da Pax, ou seja, da paz. A boa notícia não era Roma sendo o império. A boa notícia é que Deus amou o mundo e enviou seu filho para salvar o mundo. E Paulo faz isso com muita maestria. Bem, Paulo tinha uma mente brilhante e apaixonada pelo evangelho de seu Senhor. Antes de expor aqui claramente o que era o evangelho para Paulo, é a mensagem central, eu abro aqui para o meu amigo, meu pastor Marco Aurélio, se quiser compartilhar algo que da vida de Paulo, da história, da biografia, enfim. Pastor Marco, fique à vontade, ou algum outro irmão, fique à vontade, por favor. Pastor Romulo, eu acho que é isso que você falou mesmo, que mais me impacta na vida de Paulo, né? Ele não apenas foi exposto a uma mensagem, mas ele internaliza essa mensagem e a própria vida de Paulo se torna o evangelho, né? Amém. A sua história é a história que ele prega e é o que ele quer ver acontecendo com as pessoas com quem ele encontra. Então, esse é um homem para a gente estudar mesmo a história, os escritos, porque ele se torna a mensagem, ele se torna a oração que ele faz de fato, como você falou, e que seja assim com a gente também. Amém. O evangelho não seja só um conhecimento que a gente tem, né? Mas algo que a gente vive e que expressa na nossa vida, né? Em tudo que a gente faz. Amém, amém. Obrigado, pastor. Que eu e você, que todos nós possamos orar já nesse instante, dizendo que a minha vida, que a nossa vida seja uma oração a Deus. Uma canção, um louvor a Deus. Que Deus nos ajude. Valeu. Paulo, ele tinha uma mente brilhante e apaixonada pelo evangelho de seu Senhor. Ele amava a lei do Senhor, ele amava a Bíblia Sagrada, ele amava a história do povo de Deus. Nós vemos isso, ele contando essa história. Mas ele estava muito focado e ele tinha claramente qual era a mensagem dele. O povo de Deus tem uma mensagem. O povo de Deus tem o evangelho. E como Paulo entendia? Ele escreveu lá em Coríntios: me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele descobriu a vida. E como não compartilhar a vida? Como não compartilhar o plano, o projeto da Trindade? Ai de mim, não participar, não promover, não proclamar essa maravilha que chama evangelho. Em Coríntios ele continua dizendo: pois decidi nada saber entre vocês,
Eu não estou aqui trazendo tudo que eu aprendi, Gamaliel. Isso tudo me ajudou. Mas o que eu estou apresentando, o evangelho, o que vai mudar, o que vai salvar a sua vida, o que vai dar vida à nossa vida, o que vai trazer uma nova história, o que vai trazer esperança para as crianças, para os idosos, para as nações do mundo, para os brancos, para os negros, aqueles que pensam A ou B. O que eu trago para vocês é Jesus Cristo. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz era algo central. A mensagem que o Filho de Deus foi moído em nosso lugar. Que algo terrível aconteceu na história humana. E algo muito incrível aconteceu quando Deus envia o seu Filho para nos substituir. Paulo não cessava de anunciar. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele disse que Cristo, antes da fundação do mundo, ele já foi oferecido em sacrifício. Eu gosto muito de uma expressão que um dia eu ouvi do pastor Eovaldo Ramos, quando ele disse assim: antes de Deus dizer haja mundo, Deus, a Trindade, disse haja cruz. Antes do primeiro átomo, antes da primeira palavra, antes de Deus dizer haja luz, Deus já na eternidade tinha dito haja cruz. Paulo entendeu, assim como Pedro deixou claro na sua carta, que Deus disse antes de tudo: o meu filho vai substituir aqueles que romperam comigo e vai trazê-los de volta à minha casa, a comunhão comigo. Antes de Deus ter dito haja luz, Deus disse haja cruz. O evangelho de Paulo era exatamente a mesma mensagem que Cristo proclamou e comissionou os 12 para levar a todo mundo. Só existe um evangelho, meus irmãos e irmãs, e é o mesmo para os judeus e para os gentios. E de tudo que eu estou falando aqui, se você guardar o que eu vou falar agora e viver e pensar nisso, já valeu a pena. Evangelho é Jesus. Evangelho não são normas, regras, novas leis. O evangelho, a boa notícia, é uma pessoa. O evangelho é a vida, é a morte, é a ressurreição de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A mensagem de Cristo, a mensagem bíblica, a mensagem de Gênesis e Apocalipse, a mensagem do apóstolo Paulo, não é uma mensagem de condutas éticas, embora tudo isso tenha a ver e nos ensina a viver e vai nos dando mais sobriedade, vai nos dando força, nos dando novas disciplinas. Aprendemos sobre meditação, sobre jejum, sobre orar. Tudo isso tem a ver com o andar do cristianismo. Mas o cerne da mensagem do apóstolo Paulo, da mensagem do evangelho de Jesus Cristo, é uma pessoa. O evangelho é Jesus. Paulo ele vai mostrar essa essência doutrinária a partir de Cristo. Cristo é a mensagem. E um texto que quero apresentar para vocês agora é um texto que mostra claramente esses fatos históricos que revelam a essência da teologia paulina. Mais que isso, a essência da doutrina, da sã doutrina, a respeito das boas notícias de Jesus Cristo. Todo mundo está aí ainda? Vamos lá? A essência doutrinária. Se você puder, leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 5. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Então, antes de tudo, olha, antes de qualquer coisa, presta atenção no que eu recebi. É algo muito importante que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja
que tinha sérias dificuldades, lutas, problemas éticos, problemas morais, problemas relacionais. Mas era uma igreja de Cristo como nós somos uma igreja de Cristo. E ele está dizendo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, presta atenção, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A mensagem de Paulo, o evangelho de Paulo, ele bate nessa verdade poderosa, misteriosa. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós, pecadores. Cristo morreu pelo homem que é pecador. Pecador, ser pecador, tem a ver com a nossa conduta, com a nossa essência. O homem, porque ele é pecador, porque ele rompeu com Deus, porque ele se tornou inimigo de Deus, ele comete pecados, iniquidades, malignidades, vícios são desenvolvidos. E Cristo morreu pelos nossos pecados, por todos eles, morreu por nós, por nosso pecado, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras anunciavam que o Messias viria. Não é uma mensagem nova. O Velho Testamento anunciava que Cristo precisava vir e nos substituir. Que foi sepultado. Um ato histórico. Quem aqui já teve a experiência de ir a um velório? O velório é algo histórico, algo a gente vê o morto, nós choramos o morto, o ente querido, ele é colocado no esquife, ele é enterrado. É um momento marcante. E Cristo provou desse momento marcante, dramático, chamado ser sepultado. A mensagem de Paulo tinha a ver com a morte, tinha a ver com o sepultamento e tinha a ver com a ressurreição ao terceiro dia. Uma mensagem completa de dramas, de lutas, de fracassos que envolvem a raça humana, de morte, de sepultamento, mas do brilho, da luz, da ressurreição do Cristo de Deus. Segundo as Escrituras. As Escrituras tinham declarado os profetas, desde Gênesis, Davi, Isaías, Jeremias, Amós, todos eles tinham registrado que o Messias viria, que o Messias sofreria, que o Messias seria morto, sepultado e que ele venceria a morte, ressuscitaria ao terceiro dia. Na teologia de Paulo, no que ele entendia que era essencial, ele sempre declarava e proclamava a morte, a cruz, o sepultamento e a ressurreição. E também um outro fato histórico, que Jesus apareceu. Jesus está vivo. Jesus caminhou, Jesus conversou com Cefas e depois os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria, na época que ele escreve, ainda estavam vivos. Porém, alguns já estavam descansando, já tinham morrido e dormiam. Depois, ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Um testemunho firme, gente que viu o Messias. Os romanos, os judeus tentaram roubar o corpo de Jesus. Alguns queriam dizer, não, ele não morreu. Mas o sepultamento mostra que ele morreu. A história mostrou, as testemunhas mostraram, e também as testemunhas mostraram que ele ressuscitou. Não há uma história tão bem registrada, com tantos testemunhos, com tantos escritos, quanto a história do Cristo que morreu e ressuscitou. Um mundo que gosta de provas, um mundo que gosta de ciência, e nada contra a ciência, que Deus abençoe, e Deus tem usado a ciência, louvado seja. Muitas vezes ignora tantas provas lindas, testemunhais de vários escritos e desses homens e mulheres de Deus que testemunharam que Cristo ressuscitou. Portanto,
A mensagem de Paulo é uma mensagem onde ele nunca deixou de falar sobre expiação. Cristo ocupou o lugar dos pecadores na cruz. Cristo morreu no meu lugar. Ele morreu como o seu procurador. Nos representa. Ele é o advogado. Ele é o substituto. Jesus absorveu a ira de Deus contra o pecado, ficando no lugar deles. Nós, muitas vezes, com o nosso humanismo exacerbado e tolo, nós não entendemos muito bem a ira de Deus. Mas quando nós olhamos para a raça humana, para toda essa demanda social, para a capacidade de pessoas gastarem dinheiro que era para poder ir para a saúde, para oxigênio, para ajudar pessoas a sobreviverem numa pandemia, e a gente vê pessoas se enriquecendo com isso, a gente vê que há algo terrível no coração humano. Algo que realmente provocou a ira do Criador. Algo que precisava de uma solução. E a história diz que a solução é Cristo. Não há outro caminho, não há outro jeito, não há outra verdade, não há outro nome a qual importa que sejamos salvos. Jesus absorveu a ira de Deus contra o pecado. Ele sofreu a punição que todos nós merecemos. Tudo isso está incluído no sentido de Paulo quando ele diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Expiação tem a ver com substituição. Jesus fez propiação, tomou o próprio dele o que era nosso. O castigo que era nosso cai sobre o Cordeiro de Deus. Esse é o princípio da substituição penal. E isso é vital para o entendimento correto do Evangelho. Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. Você não tem que pagar mais nada, pelo amor de Deus. Celebre tão grande salvação. Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. Essa é a maneira pela qual Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado, como já disse. O sacrifício que Cristo ofereceu pelos pecados era um acontecimento real, visto por inúmeras testemunhas, verificado pelos oficiais romanos e selado pelo próprio Pilatos com o sepultamento do corpo de nosso Senhor. Cristo foi sepultado. De Paulo anunciava a expiação, anunciava o sepultamento. Mas Paulo, aleluia, e você, glória ao nome de Jesus, somos os mensageiros da esperança. E nós declaramos que Jesus ressuscitou. A mensagem de Paulo é recheada com essa grande verdade que Cristo ressuscitou. Ele venceu o monstro que jogou nações e homens poderosos no chão. Ele é o único que venceu a morte. A ressurreição de Cristo é o ponto central ao redor do qual gira toda a verdade bíblica. A maior realidade e verdade é que o sepulcro está vazio. Cristo ressuscitou. Gostaria que você pudesse declarar aí no seu coração, na sua mente, e viver diante dessa verdade, viver celebrando essa verdade inundando o seu coração. A maior realidade e verdade é que o sepulcro está vazio. Cristo ressuscitou. Uma pausa para a gente pensar. Pastor Marco, quer compartilhar conosco? Maravilhoso, Pastor Rômulo, toda essa exposição, né, que o apóstolo Paulo vai trazendo sobre os eventos do evangelho que ele destaca, né? E algo que até no livro o autor ele vai trazer para a gente, talvez a gente fique surpreso, né, de ver nesses itens que ele elenca como os mais importantes ali para a gente entender o evangelho, a morte e aí depois o sepultamento, né? Parece que o sepultamento, será que é tão importante assim a gente falar dele, né? E o apóstolo Paulo vai falar, o nosso autor, né, o John MacArthur, vai falar que sim, é extremamente importante, porque é a forma que o apóstolo Paulo mostra que Jesus
realmente morreu de forma comprovada, né? Houve toda houve todo um trabalho, né, um esforço envolvido para que o corpo de Jesus, né, suposto corpo de Jesus, não fosse roubado, né? Então, toda a guarda romana foi colocada ali ao redor daquele túmulo para que ficasse guardado ali, porque eles achavam que em algum momento alguém ia tirar o corpo de Jesus ali para inventar essa mentira de que Jesus ressuscitou, né? Então, na verdade, a guarda romana foi colocada ali, no final das contas, isso é mais uma prova viva, histórica, né? Tá registrada não só na Bíblia, mas em documentos históricos, de que, de fato, um homem chamado Jesus morreu e o seu corpo desapareceu, porque não foi roubado, estava sendo guardado, e que alguns dias depois foi visto vivo por muitas pessoas, né? Então, nós temos aqui uma descrição factual da verdade do ocorrido historicamente, mas também o desdobramento doutrinário e espiritual que isso traz para nós. Então, é muito legal ver o apóstolo Paulo trabalhando essas duas esferas, né? A esfera da história, a esfera do fato, a esfera do que Cristo de fato veio, e ele traz provas, né? Ele foi visto por muitos, mas também o desdobramento espiritual, doutrinário, que isso traz para nós, e como que é assim que a gente tem que olhar para o Evangelho. É uma história real, que aconteceu sim, e que tem toda uma implicação eterna na nossa vida também, né? Amém, amém. Obrigado, pastor. Que bênção, hein? Muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós. Nós temos mais 2 pontos e vamos encerrar o nosso estudo, mas quero dar uma pausa aqui nessa questão da ressurreição. O que vamos fazer a esse respeito? Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. O que nós vamos? Você que ouviu essa mensagem, você que tem ouvido essa mensagem linda, transformadora, essa mensagem de esperança, essa mensagem que traz paz, segurança, diante de tantas lutas, dilemas, diante da morte. O que vamos fazer a esse respeito? Ou seja, Cristo ressuscitou. O que nós vamos fazer? Colocar essa doutrina da ressurreição, essa doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, expiação, sepultamento, ressurreição, em uma estante como se for uma peça empoeirada? É uma historinha legal. Uma história bonita. Ou vivenciá-la. Todo dia acordar e caminhar celebrando: Cristo está vivo, por isso eu estou vivo. Cristo ressuscitou, eu já ressuscitei. E quando morrer, eu vou estar com o Pai. E quando Cristo voltar, eu vou ressuscitar. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Eu creio na ressurreição. Eu vivo a ressurreição. Eu celebro a ressurreição do meu Cristo. Morri com Cristo. Ressuscitei com Cristo. Não há nada mais prático do que isso. Não são apenas ideias, não são regras, faça isso ou faça aquilo, que moldam a nossa caminhada e que nos dão força para viver e para a gente ter uma conduta boa, ética e sermos boas pessoas. O que nos movimenta, o que nos move, o que nos capacita é uma grande verdade que está em nós, que é a pessoa de Cristo. Por isso Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que vamos fazer a respeito dessa sã doutrina, dessa verdade histórica, teológica, maravilhosa que é o Evangelho, que é a ressurreição de Cristo? Nós vamos vivê-la dependendo do poder de Deus, que ressuscitou Jesus, que nos ressuscita, que ressuscita o nosso casamento, as nossas esperanças, a nossa fé, os nossos sonhos, e vai ressuscitar o corpo daqueles que morreram. E se nós morrermos, vai nos ressuscitar. Essa semana que passou, eu fui
um sepultamento. E eu gosto sempre de lembrar que a última palavra não é o fechamento do esquife, não é o aterramento, não é o sepultamento, não é a morte, mas a última palavra é a vida vence, a ressurreição que vai prevalecer. Bem, vamos caminhar, gente. John MacArthur trabalhou de uma forma linda, lembrando que, além da expiação que Paulo deixa bem claro, do sepultamento, algo histórico, da ressurreição, algo histórico, poderoso, bendito, maravilhoso, as provas. O testemunho ocular é o quarto e último ponto da história de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e várias pessoas testemunharam, foram testemunhas oculares dizendo: ele está vivo. Apareceu a Cefas, foi visto por 500 irmãos, foi visto por Tiago, foi visto mais tarde por todos os apóstolos. O Senhor está vivo. A igreja tem testemunhado isso. Homens e mulheres de Deus com voz e vida, mártires, têm testemunhado isso. Uma pergunta para concluir nosso estudo, que Paulo respondeu de uma forma linda. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Por que foi necessário ele ser crucificado? Por que Jesus precisou morrer? Como a morte é o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar, para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. Por sua morte substitutiva e de expiação, somente Ele, somente o Cristo de Deus, nos redime, nos salva, nos perdoa, nos liberta e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Quero repetir, somente Jesus nos redime do pecado, da condição humana, da essência humana. Somente Jesus nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, no plural, justiça e vida eterna. Colossenses capítulo 1, 21 a 22 diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo de sua carne. Jesus nos reconciliou mediante sua morte, para apresentar você, minha irmã, você, meu irmão, nós com as nossas histórias difíceis, pecados, mas ele, o Cristo, o Cordeiro que perdoa, que salva e liberta, para apresentar você e eu perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que essa palavra console, que essa palavra aqueça, que essa palavra impulsione a sua vida, o seu caminhar. Deus abençoe muito. O primeiro item do esboço que Paulo constrói é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos orar? E depois, se tiver alguma pergunta, alguém queira compartilhar, são 10h16, então a gente tem ainda alguns até 10h30. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado porque o Senhor, de uma forma tão linda, tão poderosa, tão graciosa, usou esse homem. Esse homem, como muitos homens, parecia que estava perdido. Era mais um lunático, era mais um legalista, era mais um opositor, era mais um anticristo. Mas o Senhor é aquele que salva.
Jesus é o Deus que salva. E o Senhor alcançou, mudou, transformou, usou a vida daquele fazedor de tendas, daquele fariseu dos fariseus, daquele homem de Tarso. E ele, Senhor, de forma graciosa, poderosa, anunciou o Evangelho, que é Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, que é Cristo, o poderoso Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o que nos substituiu, o que em breve voltará. Enche o coração do teu povo com essa palavra verdadeira. Nós vivemos num tempo de tantos outros evangelhos, um tempo de mensagens de autoajuda, de mensagens, Pai amado, que não tem a ver com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus Cristo. Livra-nos de ficar perdendo tempo e tomados, inundados, encharcados com essas mensagens vãs. Mas nos dê a graça de viver o Evangelho e viver com Jesus e todo dia acordar porque nós somos do Cristo, porque Ele é o grande amor da nossa vida e porque nós temos uma pessoa para anunciar, um Evangelho para proclamar. E esse Evangelho é Jesus. Abençoe meus irmãos e irmãs, Pai. Abençoe a nossa igreja. Nós oramos agradecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Eu vou parar aqui a gravação.